Oi gente, eu sou a Marina e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre 3 temas, que são fibras, fios e tecidos. O que tudo isso significa na indústria da moda e por que quem quer trabalhar com moda precisa entender mais sobre esses conceitos. Eu sou formada em moda e eu trabalho com isso e constantemente, desde o comecinho da faculdade, a gente começou a aprender sobre esses conceitos. O que são as fibras têxteis, como é que funciona a indústria da moda, como é que essa fibra é transformada em fio, como esse fio é transformado em tecido, porque muitas vezes quando a gente trabalha com moda ou a gente quer aprender mais sobre moda, a gente gosta de ir nas lojas de tecidos, por exemplo, e observar aqueles tecidos, mas é importante que a gente saiba como foi que aqueles tecidos chegaram até ali, por qual processo eles passaram. Alguns desses processos, como o processo de tecelagem, de fiação, não necessariamente quem vai fazer design de moda vai fazer esses processos, Tem outros profissionais que realizam esses processos, como engenheiro têxtil, técnico têxtil. Geralmente são esses profissionais que vão fazer esses trabalhos juntamente com os engenheiros, para mexer nesse maquinário. Mas é importante que a gente entenda como esse processo funciona, para que a gente veja como é esse sistema e como esse sistema é formado tanto de máquinas, de matéria-prima, como também de pessoas, porque existem pessoas que são responsáveis por cada um desses processos. E além disso, uma coisa importantíssima que quem quer estudar moda, quer trabalhar com moda, quer ter uma marca de moda, precisa entender é que cada uma dessas matérias-primas que são transformadas, que são as fibras que são transformadas futuramente nos tecidos, tanto ou tecido plano ou malharia, possui características que são muito específicas daquelas fibras. E essas características que vão determinar como é que vai ser, por exemplo, o caimento daquele tecido, se aquele tecido vai ser mais fresco ou não, se ele absorve mais umidade ou não, se ele é um tecido mais estruturado ou não. Então, todos esses conceitos são importantes nesse sentido, porque não adianta nada a gente pensar no planejamento de coleção, planejar uma coleção, pensar em tecidos, pensar em paleta de cores, mas na hora de escolher ali o tecido em si, qual tecido vai ser utilizado, não saber escolher o tecido correto e além de não dar um acabamento final do que você pensou inicialmente ali para aquelas peças, também pode não ser tão adequado como, por exemplo, o clima ali daquela região. Então é muito importante que a gente saiba essas características para identificar o que é melhor a gente usar na coleção e até questões econômicas também, porque as fibras, essas matérias-primas e os processos que são feitos dentro dessa transformação da fibra até o tecido tem os seus valores diferentes, dependendo do público que você quer atingir ou da peça que você quer fazer. Então é importante a gente saber disso do ponto de vista econômico também, para a gente não escolher, por exemplo, um processo muito complexo de uma peça que a gente vai querer vender barato ou a gente pagar mais caro ali num processo que a gente poderia ter optado por um processo mais simples, já que a nossa peça não exige tantos processos assim. Então a gente estuda isso na faculdade, desde o começo do curso, como eu falei para vocês, começando entendendo quais são as fibras, quais são as características delas, depois como é o processo de fiação e depois do processo de fiação, como ela faz para ser transformada tanto ou em tecido plano ou em malharia e quais são as características diferentes desses dois tipos de tecidos. Hoje nesse vídeo eu vou fazer um resumo para vocês e se vocês se interessarem mais por esse assunto e quiserem saber de forma mais aprofundada as características de cada matéria-prima e as especificidades de cada processo, as características de cada processo também, vocês comentam aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo mais detalhado para que esse vídeo aqui não fique tão longo. Como eu falei para vocês, as fibras têxteis são substâncias, são matérias-primas que por conta de algumas características como flexibilidade, suavidade, resistência à abrasão, entre outras características, estão aptas a poderem ser utilizadas na indústria têxtil. E essas fibras têxteis, elas são divididas em 2 grandes grupos, que são as fibras têxteis naturais e as fibras têxteis químicas. As fibras têxteis naturais, como o próprio nome já diz, são aquelas que são provenientes da natureza e elas podem ser tanto vegetais, quanto animais, como minerais.
Alguns exemplos, né, de fibras têxteis vegetais. A gente tem o algodão, que é uma das principais fibras têxteis que a gente utiliza no Brasil, é uma das mais usadas. A gente também tem o linho, a juta, o cânhamo, o rami, o sisal. A gente também tem o coco, que a gente também utiliza o coco para poder fazer a fibra, e esses são alguns exemplos de fibras vegetais. As fibras animais, a gente tem como exemplo a lã e também a seda, que são duas fibras bastante conhecidas e que são de origem animal. E de origem mineral, a gente tem o amianto. Dentro das fibras químicas, as fibras químicas são aquelas que têm essas modificações feitas em laboratório. Então, as fibras químicas, elas podem ser artificiais ou sintéticas. As fibras químicas artificiais são aquelas que a gente pega os elementos da natureza, como por exemplo a celulose, mas transforma aquela celulose ali em laboratório para poder criar essas fibras. E alguns exemplos de fibras artificiais que a gente tem mais conhecidas são a viscose, o modal, o acetato. Então, são algumas das fibras artificiais. E das fibras sintéticas, elas são aquelas que são provenientes da indústria petroquímica. Então, um dos subprodutos, né, da indústria petroquímica é a nafta, né, e a nafta ela é utilizada por muitas indústrias, e dentro delas a gente tem a indústria têxtil. Então, são polímeros, né? A gente pega esses polímeros, transforma esses polímeros em fios para depois serem transformados em tecidos. E algumas das fibras sintéticas mais conhecidas que a gente tem é o poliéster, a poliamida, o elastano e também o acrílico. Então, se vocês quiserem que eu detalhe mais sobre as características de cada fibra, as vantagens e as desvantagens dela, não esquece de comentar aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre isso para que esse nosso vídeo não fique tão grande. Como eu falei com vocês, né, depois de selecionar essas fibras, a gente vai para o processo de fiação, que é essa transformação das fibras em fios. Eu não vou detalhar tanto aqui para vocês, mas nesse processo de fiação a gente vai para locais específicos, né, e a gente utiliza maquinários específicos que vão fazer com que essas fibras possam serem transformadas em fios que vão ter certas características que vão dar, por exemplo, resistência, vão tirar as impurezas ali daquele fio, principalmente daquela fibra, né? Principalmente se for uma fibra natural, que quando ela é colhida, por exemplo, o algodão, né? Quando ele é colhido, ele vem cheio de impurezas. Então, quando chega na fiação, esse algodão ele vai ser aberto, ele vai ser limpo, ele vai ser paralelizado, que é colocado uma fibra do lado da outra, né? Para que ela possa ser esticada, torcida, até ser transformado naquele fio que é aquele cone, por exemplo, que a gente encontra tanto para a gente comprar as linhas para fazer a linha de costura, como em cones gigantescos que são levados, né, para depois esse processo de fazer os tecidos. E na hora de fazer os tecidos é que vai ser selecionado, né, qual vai ser o formato, se a gente vai fazer a tecelagem plana ou se vai ser a malharia. A gente sabe que existem, né, algumas diferenças, e falando de forma bem resumida aqui para vocês, quando a gente vai trabalhar com a tecelagem plana, a gente tem os fios, eles estão no formato de 90 graus, então esses são os tecidos planos, e os tecidos planos eles podem ser provenientes dessas diversas fibras aí, né, utilizando essas diversas fibras que vão dar caimentos diferentes, né, se a gente usar um tecido 100% algodão, ele vai ter uma diferença em relação ao tecido de seda, né, 100% seda, por exemplo. O toque, a suavidade, todas as características vão ser diferentes, e além de ter essas diferenças por conta das características das fibras, a gente tem essas diferenças em relação às ligações, porque dentro da tecelagem plana a gente tem ligações diferentes, né? Uma ligação que a gente chama de sarja, que é uma ligação que ela é mais amarrada, né, mais estruturada, uma ligação que é chamada de tela, que é a mais amarrada de todas, né? A sarja ela ainda tem essas variações, que ela deixa o tecido um pouco mais elástico, vamos dizer assim, um pouco mais suave. E também a gente tem uma ligação que chama cetim, que é a ligação menos amarrada de todas, que vai fazer com que esse tecido ele tenha um toque mais solto, ele tenha um caimento mais solto, vamos dizer assim. E se vocês também quiserem detalhes sobre isso, comenta aqui embaixo que eu trago só falando.
Já a malharia, né, ela tem essa elasticidade, e essa elasticidade da malha é justamente por conta da sua estrutura. A malha é diferente da tecelagem plana, que tem essa estrutura de 90 graus, que faz com que ela seja mais estruturada. A malha ela possui laçadas, e essas laçadas que conferem essa elasticidade para o tecido. Então, como vocês puderem ver, eu fiz um resumo bem rápido de um assunto que é bem amplo, que possui várias informações e que a gente pode aprofundar bastante, mas eu quis trazer esse primeiro vídeo para que vocês pudessem ter uma noção da importância da gente entender esses conceitos e essas características, porque isso vai determinar muita coisa na hora que a gente vai fazer a criação. Muitas vezes, mesmo a gente não trabalhando diretamente só com a criação, a gente trabalhando mais da parte da comunicação, é essencial também que a gente entenda sobre essas características para poder falar sobre elas, explicar sobre elas. E entender isso também faz com que a gente, né, como designer, quem quer trabalhar com moda também, possa propor inovações e soluções, porque se a gente entende a característica ali daquelas fibras, né, hoje a gente vê muito isso quando a gente pensa, por exemplo, em criar tecidos mais sustentáveis, a gente entender a característica de uma fibra, a gente consegue criar outra fibra, né, que possa ser de uma forma mais sustentável. A gente tem um exemplo disso, né, de algumas fibras artificiais, né, que apesar delas serem criadas ali no laboratório, algumas delas conseguem tornar o processo mais sustentável, como por exemplo a plantação do algodão, né, que apesar de ser uma fibra natural, ela possui alguns problemas em relação ao agrotóxico, a quantidade de água que é utilizada. Então, entender essas características nos ajuda também a ficar por dentro desse assunto, a propor inovações e saber escolher corretamente ali a nossa matéria-prima na coleção. Então não esquece, se você tiver gostado desse vídeo, de curtir esse vídeo e de compartilhar com alguém que você acha que gostaria de saber essa informação. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu detalhe mais e traga vídeos específicos sobre cada uma dessas partes, porque cada uma dessas fibras, desse processo de fiação, dá um vídeo e um vídeo extenso, por isso que eu não quis explicar tudo para vocês, senão ia ficar enorme aqui. Mas não esquece de comentar e de também sugerir novos temas de vídeo aqui para a gente trazer. Não se esqueça de se inscrever também no canal, se você ainda não for inscrito, e de me seguir no Instagram, que lá eu também compartilho um pouquinho do dia a dia e algumas informações que eu acredito que seja importante para a área da moda. Até semana que vem!